Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma questão aqui no Segurança Simplificada. Muito prazer, eu sou Caio Ronan e esse é o Segurança Simplificada, resolvendo mais uma questão de segurança do trabalho voltada para concursos públicos. A questão de hoje foi feita pela banca FGV, Fundação Getúlio Vargas, e ela fez para o concurso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, um TRF. Olha aqui, Judiciário Federal, e esse concurso foi muito atual, aconteceu no ano de 2024. Logo depois da vinheta, nós vamos resolver mais essa questão. E a questão diz o seguinte: em uma empresa, a exposição ao risco de um pequeno grupo de funcionários durante as suas atividades laborais é preocupante. Assim, essa empresa decide consultar um engenheiro de segurança do trabalho para avaliar o excesso de risco ao qual esses trabalhadores estão expostos. O engenheiro consultado elabora a seguinte tabela. Olha aqui a tabela que o engenheiro elaborou. Ele disse o seguinte, que a situação encontrada aqui, ela tem consequência significativa e probabilidade provável. Porém, a situação de referência, que é aquela situação normativa, ela é uma situação de consequência severa e de probabilidade rara. Você que ainda está perdido ou perdida, calma, eu estou falando aqui da NR3. NR3 tratando aqui sobre a análise de um item muito importante que é o excesso de risco. Vou até pegar aqui o meu mouse, olha. Pegar o meu mouse, eu queria chamar a atenção para esse termo aqui, ó, excesso de risco. Excesso de risco. Isso aqui consta lá na NR3, quando nós cruzamos duas situações. A situação em que nós encontramos lá na atividade, no ambiente, né, a situação real, e nós comparamos essa situação com a situação referência, aquela situação que é a situação indicada pelas normas de segurança do trabalho, é a nossa situação de referência. Quando nós comparamos, nós percebemos aí uma diferença entre o que deveria ser e o que é. Essa diferença nós chamamos de excesso de risco, e aí nós temos que fazer uma avaliação. E é isso que o examinador está cobrando aqui. Se você já sabe como responder, vamos ver as nossas alternativas. E se você não sabe ainda, eu vou te explicar nesse momento. Mas antes disso, já vai deixando aquele like, se inscrevendo aqui no canal do Segurança Simplificada, que é mais uma questão muito boa e tratando da NR3, que é uma norma que foi revisada recentemente e que está sendo muito cobrada em provas de concursos públicos. Vamos lá? Vamos ver o que é que o examinador tem pra gente aqui. O examinador trouxe essa tabela aqui, né? E perguntou, considerando essa tabela, é correto afirmar que o excesso de risco é? O excesso de risco é nenhum? Não existe excesso de risco? O excesso de risco é pequeno? O excesso de risco é moderado? O excesso de risco é substancial? Ou o excesso de risco é extremo? É isso mesmo. O examinador quer cobrar de você uma tabela gigante que tem dentro da NR3. Essa tabelinha aqui. Vamos analisar. Essa tabelinha aqui, ela justamente traz o cruzamento da situação encontrada, que está aqui, ó, nessa lateral aqui, ó, situação encontrada, certo? E traz também o cruzamento da situação referência, né, que é a situação objetivo, que é essa daqui que está aqui embaixo, ó, na parte de baixo da tabela. Então, nós vamos ter que cruzar essas duas informações. Segundo a tabelinha que o engenheiro fez aqui na nossa questão, a situação encontrada, ela é significativa e tem uma probabilidade provável. Então, nós já encontramos a nossa linha, ó. A nossa linha é essa linha aqui. Essa linha aqui que já está grifada em vermelho. Agora, vamos saber qual é a nossa coluna. É só olhar para cá para baixo, ó. Situação de risco de referência, nós temos que ela é severa, a consequência é severa, e a probabilidade é rara. Então, aqui, ó, probabilidade rara. Temos aqui, então, a nossa coluna, né? É aqui a coluna do rara, ó. Já está aqui até marcadinho. Então, nós vamos ver o cruzamento dessa coluna com essa linha. Nós temos o quê? Nós temos a letra S. Olha aqui a letra S. Temos a letra S. Portanto, nós sabemos aqui que esse nosso excesso de risco, ele é substancial. Substancial. Pegou aqui
Como é que a gente faz o cruzamento? Você pega a situação encontrada, vê a consequência, a probabilidade para achar a linha. Depois, você pega a situação do risco de referência, a situação objetivo. E aí, você analisa a consequência de referência, a probabilidade de referência, você vai encontrar qual é a coluna. O cruzamento da linha com a coluna, exatamente a célula que vai ficar nesse cruzamento, é a nossa resposta. Aqui, letra S, que significa substancial. Nesse caso, pessoal, nós já sabemos que o nosso gabarito é letra D de dado, substancial. Se você gostou dessa questão, já deixa o like, inscreva-se no canal. Muita questão de segurança do trabalho vindo para você, para te ajudar a passar no seu concurso público. Uma questãozinha bem chata, sabe por quê? Porque lembrar desse tipo de tabela, desses cruzamentos aqui, é bem complexo, a não ser que você tenha muita experiência com essa tabela. Então, exercite bastante, fazer questão sempre te coloca numa posição superior aos seus concorrentes e aí você vai alcançar a sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima.